Fala, família! Estamos de volta com mais um episódio do Pode Fortalecer. Estou com a minha parceira Gio. Oi, gente! E aí, gente? Tudo tranquilo? Eu achei que você fosse... Não, mas é isso aí. Deixa eu falar com vocês. Estamos aqui com algumas patrocinadoras, né? A Caram, que é nossa desde o início, quando a gente começou, a gente era um embrião. Quando a gente era um embrião, a Caram já tava com a gente. Então eu quero falar pra vocês que a gente tem um código de desconto, que é o Fortalecer10. Então você mandando pra Caram, você vai ganhar 10% de desconto. Falar que viu aqui principalmente, tá, gente? Muito obrigada. Isso, por favor. E Gi, você fala da próxima? Eu falo, a gente tá aqui no Estúdio Som para Rock, que vocês já conhecem, do Paulista. Pra quem é de Vassouras, fica aqui na Rua da Feira. E se vocês quiserem saber maiores informações sobre agendamento, os orçamentos, ou só conhecer o estúdio, manda uma mensagem pra ele. A gente vai deixar os contatos aqui embaixo, e-mail, Instagram, direct, enfim, tudo que vocês precisam saber aqui na descrição. Isso aí. E agora, nessa segunda temporada, estamos com a mais nova patrocinadora, o Bliss Hotel e a CPP Material de Construção. Então, precisando de imóveis, de uma noite tranquila, você tem opção pra tudo, pra sua própria casa ou como uma casa externa, que seria o Bliss Hotel. E agora vamos apresentar a nossa convidada. É isso aí. Eu não gosto muito dela não, Giovana. Vamos combinar aqui. Já vamos deixar claro aqui que a nossa relação é meio estreita. Olha, você pode não gostar, mas que ela provavelmente tá sendo muito esperada pelo público, com certeza. Mais ou menos. Porque o quê, gente? Estamos com a Josiele Carvalho, futura nutricionista. Já terminou a faculdade, né, Jo? Fala aí, vou deixar você contar a sua história. Oi, gente. Boa noite. Já terminei a faculdade. Aí agora eu só tô fazendo o último estágio, porque tive atraso por conta da pandemia, e esse estágio dentro do hospital. E dentro de 40 dias eu acabo ele. Então, julho, já estou na área. Podem marcar consulta. E vocês vão querer depois desse episódio? Com certeza, sem sombra de dúvida. Vamos começar com uma pergunta leve, Josiele. Eu odeio que chamar de Josiele. Não, eu não gosto de Josi. Então, gente, já fica porque as pessoas me chamam de Jo ou Josiele. Então tá, eu só te chamo de Jo ou Josiele, então também. Então a gente se gosta no fim. Legal. Então... Gente, a Jo é uma amiga agora mais próxima, então. Sim. Mas que a gente sempre, tudo que eu tinha de dúvida, que eu via no Google, né? Que o Google era o meu maior informante. Eu chegava pra Jojo, isso e aquilo. E a gente batia a boca ainda, porque eu falava, não, mas está no Google. Teimosa. Ela fica puta, gente. A internet é verdade, né? Então. Mas é porque eu pesquisei, aí ela, não, mas isso, não é isso. Eu falei, tá bom, então. Eu aceitei. Mas assim, não queremos aceitar. Muito contrariada. Muito. Então, Jo, fala pra gente. Você já sabe sua especialização, o que você quer focar? Sim. Porque você é muito bom em emagrecimento, né? Em criação de músculos. Obrigada, Carolina. De nada, minha querida. Olha, eu adoro essa área de clínica, né? Então, assim, a nutrição, ela é uma área muito ampla, né? Você pode atuar em diversos setores. Mas eu gosto muito da área de clínica, que é o consultório, onde você trata patologias, onde você ajuda, né, a pessoa a atingir o emagrecimento, ajuda também na hipertrofia. Inclusive, eu tô finalizando também a minha pós, porque em paralelo à faculdade eu já comecei. Josiele só estuda, gente. Se vocês forem no Instagram dela, ela só estuda. Ai, eu não sei. Mas tá bom, mas isso é bom, isso é bom. Eu não sei, né? Você tá acabando comigo. Não, tá me ajudando. Não, tá ajudando. Acaba temporariamente pra eu te ajudar. Não, tá te ajudando, com certeza. Então, e aí, em paralelo à faculdade, eu iniciei a pós, e a pós é especialização, né, em exames bioquímicos, nutrição clínica e nutrição esportiva. Então, em maio, eu termino a pós. Muito bom, gente. Eu já tô ansiosa, eu tô doida pra ela me fazer uma dieta há anos. Eu tô aguardando o momento que ela vai poder, assim, pra dizer, agora eu posso. Mas assim... Dicas a gente já dá, né? Então... Eu já sigo ela de qualquer forma, ela já, pra mim, já é minha nutricionista. Tá? Não, isso é muito, tá? Se considere. E Joey, falando nesse antro aí do emagrecimento, da academia, o que você vê que a galera mais erra em papo de emagrecimento? Deixar de comer, malhar errado? Não sei, conta aí. Então, em relação à dieta, né, é deixar de comer.
Infelizmente, as pessoas acham que para emagrecer elas precisam parar de comer, elas precisam se privar de todos os alimentos que elas gostam, enfim. Porque a alimentação, a gente sabe, é para nutrir o corpo, a gente sabe disso. Só que as pessoas usam também como fins afetivos, né? Meios sociais, tudo a alimentação tá inserida. Então, você precisa saber lidar com isso. Isso não é ruim, mas você precisa saber lidar, saber se comportar, para que você não se torne escravo de uma alimentação, para que você não deixe que o alimento tenha domínio sobre você, e sim você sobre o alimento. Que é a parte mais difícil, né? Que vem o emocional, vem o controle de si próprio. Exatamente. E para isso, a cabeça precisa estar forte. Com certeza. Né? Precisa estar limpa de mitos também, porque isso deixa bastante, né, a cabeça da pessoa confusa, transtornada, e leva a pessoa a acreditar em coisas absurdas e que não tem necessidade, e aí ela acha que a dieta é algo muito ruim, terrível, e que não vai querer fazer aquilo. Sim. E não é assim. Para você emagrecer, você precisa comer, porque você precisa se nutrir. Quando você nutre o seu corpo, você consegue atingir o emagrecimento. Se você não tem energia nas suas células, você não vai ter emagrecimento. Então, você precisa estar saudável para que você consiga o emagrecimento. De vez em quando eu tô lá em casa, aí, assim, nesse meu momento eu tô mais ou menos com a alimentação. Eu como bem, né, assim, mas não tá tão reto e certo, vamos dizer assim. E aí, de vez em quando vem na minha cabeça, não, Carol, mas você tem que comer, porque eu lembro de você sempre falando na minha cabeça, não adianta parar de comer, porque, de certa forma, vai acabar armazenando, né, gordura, porque seu corpo não vai entender que você vai consumir menos calorias. Que, nossa, direto você vem na minha cabeça, eu falo, pô, mas eu vou comer. Só que aí eu erro. Aí eu vou comer, mas aí eu não como uma coisa saudável. Entendeu? Você erra, você se alimenta bem, suas escolhas são saudáveis. Mas quando a gente fala assim, por exemplo, que o corpo se adapta, né? Quando você ingere menos caloria, o seu corpo entende que tá acontecendo alguma coisa ali, e ele, por si, ele entende que ele precisa se manter vivo, precisa te manter vivo. Então ele vai muitas das vezes restringir aquele gasto que ele tem e continuar te atendendo, fazendo as mesmas coisas que você faz, só que ele vai gastar menos calorias, porque tá entrando menos comida. Sim. Porque quando a pessoa vai fazer uma restrição calórica, ela faz uma restrição absurda. Então isso afeta o corpo, e ele não vai ficar ali esbanjando energia, sendo que não está chegando energia, né? É um processo metabólico. Então ele se previne, né, para te manter vivo. Então quanto menos você vai comer, mais ele vai se adaptar e, consequentemente, você não vai conseguir emagrecer. Porque hoje você come uma refeição, amanhã você não vai comer nada, cada vez você vai comer menos. Não é assim que funciona. Faz sentido, né? Exatamente. Mas eu acho uma sacanagem. Porque, tipo não assim, pela a lógica da vida ou da própria física, sei lá, da biologia. Bioquímica. Carol, eu misturo as áreas de conhecimento. Porque tudo certo. A fisiologia e a bioquímica. Viu? Eu só dei uma misturada assim, mais pra longe, mas dei uma misturada. Isso. O importante é que vocês me entendem. Eu também E família. aí, é um estudo. E aí, pela lógica, deveria você comer menos. Emagrece. Não. Entendeu? Só que não é assim que as coisas É bom até, eu acho que dava pra gente puxar um gancho, né, Jo, pra falar sobre o jejum intermitente, porque tem muita gente com nesse ímpeto aí de emagrecer, vê na internet sobre o assunto e quer fazer sem uma orientação, sem orientação de um profissional, né? Então fala pra gente o que é, como que funciona, como que o corpo se comporta para que os resultados possam ser vistos. Sim. O que acontece? O jejum, você pode fazer ele. Existe a questão também da adaptação e para quem é o jejum, né? Porque, por exemplo, é uma pessoa que vai treinar de manhã. Essa pessoa treina em jejum. Ela se adaptou a fazer um treino em jejum e ela consegue fazer um treino, vamos dizer, de musculação bem feito em jejum. Isso também tem que estar atrelado para a finalidade, o objetivo que ela quer. Se ela quer ganhar massa, se ela quer emagrecimento. E no final das contas, ainda que ela queira ganhar massa ou que ela queira
ter o emagrecimento fazendo o jejum, a gente precisa saber o contexto e o final desse dia como foi. Porque quando você fica sem comer, que no caso é a parte do jejum, a gente precisa entrar com outras refeições. E quando a pessoa não sabe fazer o jejum intermitente, não respeita as janelas de alimentação, né, que a gente fala que são as oportunidades, que são os horários que você entra com a refeição, essa pessoa vai compensar esse momento que ela ficou em jejum e vai fazer várias refeições que vão passar da necessidade calórica dela no final desse dia. Ainda que ela tenha feito cardio, ainda que ela tenha feito musculação em jejum. Porque é o contexto, não é um fato isolado. Eu, por exemplo, eu treino em jejum, mas eu sou adaptada e a minha última refeição, que no caso é a janta, né, do dia anterior, contém carboidrato, proteína, fibras, né, ou seja, legumes, vegetais, tudo isso. Então, o pré-treino que eu falo é o que você faz na noite anterior, já que você vai treinar no dia seguinte em jejum. Então, tudo isso precisa ser estruturado, precisa ser individualizado, né? Até mesmo pelas preferências alimentares daquela pessoa. Então, o jejum, ele é mais uma estratégia. Ele é muito bom, mas você precisa entender para quem, né? Qual é o paciente que está à sua frente? É um diabético, não é um diabético? É uma pessoa que tem o hábito de tomar café da manhã e aí ela acha que fazendo o jejum intermitente ela vai emagrecer só porque ela não fez o café da manhã dela? E não é assim, porque não é só o café da manhã, não é só o almoço, não é só o lanche. É o contexto alimentar do dia. Porque se você ultrapassar, vamos dizer, uma pessoa que busca o emagrecimento, né? Então, se você ultrapassar as suas necessidades calóricas daquele dia, você vai engordar. Você vai ganhar gordura, né? Quando a gente fala, quando a pessoa quer emagrecer, seria baixar o percentual de gordura. Porque às vezes a pessoa também fica na preocupação com a balança, que quer ver o peso baixar na balança. Não necessariamente o peso vai cair, porque se você é uma pessoa que treina e faz hoje uma dieta, você vai perder, você não vai trocar, porque o tecido gorduroso é um e o tecido de massa magra é outro. Não existe essa troca, cada um é um. Então você vai perder a gordura e vai construir a massa magra, que é o músculo, né? E isso vai te dar peso. Então, não necessariamente você vai emagrecer. E sim, você vai ter emagrecido. Você não vai emagrecer na balança, mas você vai ter emagrecido na sua composição corporal. Porque você perdeu gordura e ganhou músculo. Então, às vezes você vai iniciar uma dieta você tá com 70 quilos e você vai ver que você emagreceu através da sua roupa, através do espelho. Mas você ainda vai continuar com 70 quilos. Por quê? Porque você ganhou massa magra, massa muscular. E, por exemplo, se na noite fazer uma refeição mais cedo, por exemplo, até às 8, tranquilo, uma janta mais leve, com proteína, carboidrato, coisas orgânicas daquele estilo que você sabe, né? Tipo, inhame ou batata, e as verduras, uma carne moída ou frango. Sim. E aí, vamos supor, comer às 8, e no outro dia eu querer fazer um aeróbico, só o aeróbico, em jejum. Aí é válido? Pode. Em vez de pegar peso e tudo? Pode. Ou você só emagrece e perde massa magra também? Não, você vai emagrecer quando existe todo um contexto para o emagrecimento. Porque existe a visão simplista de que o emagrecimento é só você fazer um déficit calórico, né? Só que não é só isso. É o que eu te falei, às vezes você vai restringir tanto essa alimentação e você não vai conseguir emagrecer. Porque o seu corpo vai perceber que você está em algum apuro. E ele vai fazer aquela reserva. Então, não é só... Você precisa, claro, para emagrecer, você precisa ter um déficit calórico. Se você usa hoje 2.000 calorias, você é uma pessoa que tem 2.000 calorias para gastar hoje, tanto da sua taxa metabólica basal
quanto de todo o resto que você precisa para fazer as suas funções diárias. Então, o gasto energético total seria de 2.000 calorias. Quando a gente vai fazer um emagrecimento, essa que a pessoa faz por conta própria, ela não tem essa noção, ela não faz esse cálculo e ela não dá o déficit como deveria ser dado. Então, muitas das vezes, ela extrapola, ela coloca ali uma restrição calórica de 600, 800 calorias. Sendo que ela não está preparada para aquilo e sendo que nem é o ideal, né? Então, tudo precisa ser parte de um processo. Hoje, você, por exemplo, está entrando em dieta. Não é, de repente, ideal para você, porque existe a individualidade, então a gente precisa estudar isso. Mas, de repente, não vai ser ideal para você fazer um jejum intermitente. Porque você veio comendo desesperadamente várias coisas durante o seu dia e você não está preparada para entrar nessa restrição do jejum intermitente. Às vezes você é uma pessoa que faz questão de um café da manhã, que você gosta de tomar um café da manhã. Às vezes tem até um momento ali com a sua família, com o namorado, com o marido, com a filha. Então não tem a necessidade de a gente tirar você, tirar essa refeição sua e dizer para você que o jejum intermitente é o que vai te emagrecer. Entende? Existem várias estratégias, né? Existe o jejum, existe a low carb, existe plant-based, existe cetogênica. São várias estratégias. Todas elas devem ser utilizadas justamente para a gente burlar, né, digamos assim, o metabolismo do nosso corpo, justamente para ele entender que tá tudo bem. E sem prejudicar, né? Exatamente, uma hora você faz uma restrição, porque assim, para você ter um emagrecimento, você não vai fazer restrição calórica a vida inteira, né? Vamos dizer que você quer chegar em um determinado corpo, então você vai restringir a sua alimentação, vai viver em déficit calórico até chegar naquele corpo. Não, você precisa burlar. Você vai fazer uma fase de déficit, você vai fazer uma fase de manutenção, depois você volta para mais um déficit, depois você volta para um superávit, porque você precisa sinalizar para o seu corpo que tá tudo bem, que ele não precisa ficar guardando eternamente aquela reserva. Eu não aguento mais essa reserva. Entendeu? De preferência não guarde. Vai te permitir emagrecer quando você estar nutrido. Então, foi o que eu falei anteriormente. O emagrecimento ele vai ser uma consequência da sua saúde. Você só emagrece se você estiver saudável. Se você não estiver o intestino funcionando, você não vai emagrecer. Se você estiver com seu nível de estresse muito alto, cortisol elevado, você não vai emagrecer. Então, por isso que eu falei que o emagrecimento, ele não se dá simplesmente ao déficit calórico. Existe todo um contexto por trás disso. Por isso que a gente precisa de uma profissional. Não fazer por conta própria. Exato. Eu sou a doida do conta própria. Exato, porque né, na maioria das vezes a pessoa vai se restringir de um modo que não precisa, vai parar de comer coisas que não precisa, e o retorno, porque ela não vai aguentar ficar nessa restrição calórica, nessa dieta super restrita, sem pé e sem cabeça, por muito tempo. Então, quando ela voltar, quando ela chutar o balde, ela vai comer o dobro, o triplo, para poder compensar toda aquela restrição. Porque o corpo dela vai ficar ávido por energia, ele vai sentir falta de nutrientes, falta de energia. Quando você não nutre a sua célula, você não fornece energia para o seu corpo. Então, ele não vai trabalhar de forma correta. Então, o que ele vai te pedir? Energia, energia, energia. E isso vem... Você não vai pensar num brócolis, você não vai pensar numa cenoura. Batata doce, você vai querer comprar. Paulinho já tá ali nos bastidores balançando. Não pensa no brócolis, cara. O brócolis é tão gostoso. Você vai querer comprar uma coxinha, biscoito. Sim. Porque isso vai te fornecer energia de forma rápida. E alegria rápida também. Não só energia. Isso vai dar um pico na sua insulina. Isso não é errado. Gente, a alimentação, ela tá aí para ser apreciada, aproveitada, né? É claro, você pode comer uma pizza, você pode comer uma coxinha, só que a sua base tem que ser alimentação saudável, tem que ter nutrientes. Porque se você não tem nutrientes, o seu corpo não funciona, a sua cabeça não funciona, seu raciocínio não funciona. Você vai querer passar o dia inteiro comendo, beliscando e nunca vai estar saciado, você sempre vai estar com fome.
E aí você não consegue fazer mais nada. Você vive em função de uma alimentação. E não pode ser assim. Tá errado. Se isso estiver acontecendo, tá errado. Perdão, pode falar. Eu só ia falar que o que mais acontece comigo é eu ficar horas sem comer, esquecer até de comer. E aí quando eu como, aí eu como. Aí eu como, né? Óbvio. Muito. Mas assim, eu como. Mas assim, aí eu vou fazer, tipo assim, eu tô almoçando errado, porque né, agora eu tô numa vida mais doida. Aí, por exemplo, eu vou comer 3 horas da tarde meu almoço. Aí eu como meu almoço, só que aí eu também quero uma fruta, e isso aqui eu acabo acumulando uma refeição que eu podia dividir em 2. Exatamente. Eu como numa vez só. Isso tá tudo errado, né? É porque você tá querendo compensar. Você se privou muito tempo de se alimentar. Você já sentiu fome antes, só que você ignorou, ficou aí na sua correria e não foi fazer a refeição que deveria ter sido feita, né? Então você, quando parou pra comer, você quis comer tudo que você não comeu durante o dia. E isso não é bacana, não é interessante, porque pode despertar, né, alguns distúrbios e isso passa a ser uma rotina. Porque hoje você não parou, amanhã você tem outra coisa pra fazer, você também não para. E aí você não pensa que você precisa cuidar da sua saúde. Sim. Porque a alimentação é saúde. Cada coisa, né, cada alimento, cada produto que você escolhe se alimentar dele, você também está escolhendo alimentar saúde ou doença. Entende? Porque se você só se alimenta de produtos ultraprocessados, você não vai ter saúde, né? Não quer dizer que você nunca possa comer, mas é o que eu disse anteriormente. A base precisa ser saudável, precisa ser um carboidrato, precisa ser uma proteína, legumes, vegetais. Tem que ter uma variação ali para nutrir o seu corpo, fornecer vitaminas, minerais, né? Tudo isso. Esses hábitos que a Carol falou, acaba que a gente vai se educando de uma forma errada, né? Mal educando, né? Exato. Porque você vai ali acostumando o organismo a uma rotina que não é saudável para ele, né? E eu queria pegar até esse gancho para te perguntar uma coisa assim, que o pessoal tem falado muito ultimamente, que virou agora a moda, é corpo inflamado. O que é corpo inflamado? Porque eu tô com o corpo inflamado? Porque quando É papo de musculação? Não. E assim... Porque eu imaginei o quê? A gente malhou e o corpo tá inflamado. Pois é, quando a gente escuta a expressão... A minha perna tá grossa, meu braço bíceps apareceu do nada. A gente já pensa numa coisa assim, que inchou, né? Machucado, né? Explica pra gente. Ruim até que eu penso. Então, essa inflamação que a gente costuma dizer é quando a gente não está saudável. Porque de tanto que a gente come de forma errada, se alimentando de processados, de industrializados, de ultraprocessados e deixando a maneira mais natural, né, de comer de lado, a gente fornece para o nosso corpo vários conservantes, corantes, enfim, vasta química, né, que tem nesses produtos, né, que a gente não pode nem chamar de alimento, que são verdadeiros produtos. Então isso inflama o nosso corpo, porque o nosso corpo não sabe lidar com esses espessantes, com essas substâncias, com esse tanto de química que contém nesses produtos. Né? Exato. Então o nosso corpo não sabe digerir isso, né? Então às vezes a pessoa fica pensando assim, vou fazer um suco detox. Não existe suco detox. O que existe é você se alimentar de forma natural, que daí você já ajuda o seu organismo a detoxificar. Então, quem vai fazer esse detox, né? Quem vai detoxificar as suas células, o seu corpo? Rins, intestino e fígado. São os 3 órgãos que fazem esse detox. Então, quando você pensa em ajudar, não é você comer hoje uma pizza, uma coxinha, lanchar biscoito, jantar lasanha que tá lá congelada, que vende no mercado, e no final da noite tomar um suco verde. Eu achei um equilíbrio. Bem fit. Muito. Eu achei esse que é o toque especial pra finalizar o dia. Depois já vai direto pro banheiro também. Porque, né? E às vezes nem uma vez, porque vai entupir tudo do cara. Porque não tem nada que preste, não tem uma fibra, não tem nada que vá ajudar esse intestino. Além do suco verde, que vai ter um pouco de fibra, mas que não vai compensar
todo o resto de produtos processados que foram ingeridos ao longo do dia. Entende? Então, assim, quando a gente pensar nessa questão de detox, detoxificação, deixa o seu corpo fazer. Se alimenta de forma mais saudável, que você já vai estar ajudando bastante. E o álcool em relação a isso tudo aí? Então, o álcool é um dos processos que causam também a inflamação. Olha. Lógico, se no final de semana ou até mesmo no meio da semana você beber 2 cervejas... A Josiele não bebe, gente. Por isso que ela não sabe o que ela tá falando. Quem sabe vai beber 2 cervejas, Josiele? Vocês estão de sacanagem com a minha cara? Não. Vamos cancelar esse programa. Uma pessoa que está com seus hábitos em dia. Vai lá, beber 2 cervejas pra relaxar aqui. Você teve quantas cervejas, Carolina? Josiele, você é tão inocente. É melhor não perguntar. É melhor não contar, né? Porque eu não sei se eu vou constranger ou influenciar. Gente, o engradado... Não é possível, gente. Também não exagerar. Eu parei pra refletir, mas foi num churrasco. O Paulista tá se acabando. O Paulista vai junto comigo, o João também. A gente cai. Ela cai. Gente. A voz da lei, ó. Mas olha só, vamos lá. Você vai tirar um final de semana pra você... Mas não é engradado, gente. Não é engradado. Vamos lá. Tá, não é... Aí você vai entrar em dieta, você vai estabelecer qual o objetivo que você quer. Você quer reduzir quanto o seu percentual de gordura, né? Quanto você quer baixar ele? Em quanto tempo você quer? Porque, por exemplo, se a pessoa... Aconteceu, uma amiga falou assim, olha... Era período de Natal. Eu tenho tantos quilos, eu quero chegar em tantos... E em... Eu não lembro, acho que 15 dias. É possível? Eu falei, é possível. Totalmente possível. Só que pra você, não. Por quê? Porque essa pessoa já tinha um problema que estava sendo tratado, que era compulsão alimentar. E não era possível, porque a gente precisaria restringir muito essa alimentação. Muito. Então, para essa pessoa que está passando por um tratamento de um distúrbio que já vinha acompanhando ela há alguns anos, não é possível. Porque isso pode ser um gatilho... Para uma crise, né? Exatamente. Entende? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Claro. A pessoa, às vezes, quer uma coisa, mas ela não sabe, assim, a dimensão que é aquilo. O quanto ela teria que abdicar de momentos sociais, de restringir mesmo muitas coisas que ela gostava para atingir aquele determinado corpo para Um evento X. Sim. Exatamente. Entende? Assim, a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Eu vou me casar daqui a 30 dias. A gente consegue. Só que você precisa estar disposta a seguir o planejamento, né? Sacrifício. Exatamente. Por isso que a gente precisa elucidar isso. Que a dieta é um estilo de vida. Eu tenho a minha, a Carol tem a dela, você tem a sua. Todo mundo segue uma dieta. Não necessariamente saudável. Porque a palavra dieta significa estilo de vida. Então, não necessariamente é saudável, mas todo mundo segue uma dieta. Então, a gente precisa o quê? Respeitar o processo. E entender, se hoje eu bebo 5 cervejas... E eu quero, né? E eu quero uma qualidade de vida, eu quero melhorar a minha saúde, eu vou reduzir, não vou deixar de beber. Lógico que eu não vou prescrever isso, como jamais vai ser no off, fora da receita. Mas a pessoa vai precisar reduzir. Eu acho justo reduzir pra atrelar. Igual eu peguei saudável. um paciente, e quando eu digo paciente, é na minha época de estágio. Ele tinha esteatose hepática, que significa gordura no fígado. Ele tinha grau 3. E isso é muito ruim, porque é o último grau, né? Depois da cirrose, pode dar câncer, enfim, não é nada bacana. Era uma pessoa que bebia bastante. Agora eu não lembro de cabeça, porque já tem um tempo. Mas eu bebia muito, assim, 2 vezes na semana e litrão. Eu falei, olha, você quer qualidade de vida, você quer acabar com essa doença, porque não tem condições. A gente vai fazer uma alimentação, mas a gente precisa reduzir essa quantidade de álcool na sua vida. Fiz uma dieta para ele.
Era um homem. Fiz uma dieta para ele com as preferências alimentares dele. Obviamente saudáveis, né? Porque de exceção já ficou o álcool. Então é aquilo, não dá pra gente ter tudo. A gente precisa escolher as nossas batalhas. Sim. Né? E em mais ou menos 2 meses e meio, ele reduziu para grau 1. Sem medicação. Somente com dieta. Entende? Então, assim, você precisa entender qual estágio que você está. Se você está vivendo uma doença, você precisa priorizar a sua vida. Então, sim, você vai ter que abrir mão do álcool, né? A dieta que eu passei para ele era uma dieta, assim, linda, perfeita para aquele tipo de patologia? Não era. Mas era a dieta que ele iria seguir. E é isso que importa. Né? Não adianta eu passar para ele uma dieta linda, maravilhosa, que eu li no artigo científico que realmente vai reduzir a esteatose, e ele não vai seguir, porque não tem ali o alimento que ele gosta, não tem ali, se eu falar para ele assim, olha, você vai fazer a dieta e a partir de hoje é 0 álcool. Ele não ia obedecer. Então a gente não teria entrado num consenso, ele iria continuar bebendo como ele estava. E hoje a gente não sabe, né? Sim, exatamente. Em que grau estaria isso. Sim. Então a gente precisa adaptar à realidade do paciente, porque a gente tem as nossas preferências e as pessoas gostam de beber, as pessoas gostam de socializar. Então a gente precisa viver o processo. Não adianta a gente querer fazer uma dieta ideal, no mundo ideal, sendo que a pessoa não está encaixada naquela dieta. Sim. Se ela não vai seguir, nada. E foi ótimo você falar sobre isso, Jo, porque a gente, às vezes, tem uma visão do nutricionista, né? De que traz coisas irreais, né? Impossíveis, que não dá pra gente colocar na prática. Eu mesma, assim, tenho uma experiência negativa. Não sei se eu já te contei. Não lembro. Uma vez eu precisava muito emagrecer. Realmente, estava muito acima do meu peso. E eu procurei uma profissional. E ela cadastrou pra mim um plano alimentar no aplicativo. Ela ia cadastrar em uma semana, mas acabou passando o prazo. Eu tava quase excluindo o aplicativo quando eu vi, tava lá. E eu tinha falado pra ela, falei assim, olha, eu não gosto de pão integral, a minha rotina é muito corrida. Na época eu ainda fazia estágio da minha primeira graduação. Sou estagiária, então não dá pra passar nada muito caro, né? Porque eu não vou ter condição de comprar. Passei um pouco da minha rotina, das minhas condições naquele momento pra ela. E aí, quando eu abri o aplicativo, finalmente, quando ela passou, né, o plano, né? Café da manhã era pão integral com queijo de cottage. Eu não terminei de ver o resto, eu só fechei o aplicativo. Aí é sacanagem. E segui a vida, entendeu? Então, assim, e isso acabou me frustrando muito. Acabou que eu não emagreci. Emagreci, assim, anos depois, né? Com uma outra profissional e tudo mais. Mas, assim, aquilo me frustrou momentaneamente, porque eu precisava de uma ajuda, precisava desse olhar que você falou ali, individualizado, né? E não tive, assim, esperei ali. Nossa, isso é muito raro. Eu já passei por muita nutricionista, muita mesmo, até nutróloga. E aí é muito parada, muito plano já feito, pronto, sabe? Não adianta. Aqueles planos que, tipo assim, de boa. Que passa pra todo mundo, só adapta uma coisinha ou outra. Não. Isso, assim, nunca funciona, nunca funciona, sabe? Não funciona, porque o paciente não se vê naquela dieta. Exato. É como se ele tivesse entrado na internet e puxado uma dieta. Por que as dietas, assim, a maioria das pessoas, quando fazem por conta própria, se frustram? Porque pega do amigo, porque pega na internet. E aí não tem a individualidade. Exato. Não tem ele na dieta, Sim. que é o principal. Entendeu? Então, assim, você precisa ter, a gente fala, a escuta ativa. Se o paciente está na sua frente, se ele fala pra você que ele não gosta de pão integral e você coloca pão integral, É sacanagem. significa que você não estava ali presente na consulta junto com ele, escutando o que ele estava te falando. Porque você precisa entender as preferências, você precisa entender a rotina desse paciente, Claro. como é a casa desse paciente, porque se todo mundo come, né, da mesma comida, por exemplo, uma pessoa cozinha para todo mundo. Sim. E aí, para que eu vou falar que você precisa comer um arroz integral se não tem muita diferença, né? em comparação a um arroz branco? Que a única coisa que muda ali
a fibra, né? Que o arroz integral, ele tem mais fibra do que o arroz branco e em calorias varia muito pouco, não é nada assim absurdo que vai levar em consideração. Então, é uma coisa que eu falo também, se você procura fibra no arroz integral, você está procurando fibra no local errado. É o mesmo que procurar vitaminas, nutrientes em açúcar, né? Porque não existe isso. Você precisa procurar, por exemplo, a fibra em frutas, em legumes, em vegetais, e não no arroz integral, né? Então, assim, você precisa ter essa sensibilidade e saber facilitar a rotina, até mesmo na hora do preparo dessa comida para essa pessoa. Porque pensa, às vezes é uma mãe, e aí ela vai ter que fazer um arroz integral para ela e fazer arroz branco pro filho e pro marido, porque eles não gostam do arroz integral, enfim. Sim. Já dá mais trabalho, mais que a pessoa desiste. Necessidade, porque a gente pode muito bem servir um arroz branco e colocar ali fibras através, né, de legumes e vegetais e colocar uma fonte de proteína. E tá tudo certo, não vai ter grandes impactos, né, no seu metabolismo, porque a fibra, a proteína vai retardar o metabolismo da insulina por conta do arroz, né, que a gente fala carga glicêmica, índice glicêmico. Mas esse prato com essa variedade, isso vai retardar a secreção dessa insulina no seu corpo. Você não vai comer o arroz branco puro sozinho, né? Você vai estar acompanhado de um prato colorido. E isso vai retardar todo esse processo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você não precisa se dedicar a fazer uma comida separada, entende? E essas coisas que dificultam, a pessoa vai desanimando cada vez mais de ficar na dieta. Porque todo mundo tem uma rotina muito Você corrida. vai abandonando a longo prazo, né? Porque vai se tornando vai difícil. pegar o que é mais prático. Exatamente. Pois é. A longo prazo você vai sempre no que é mais fácil, no que tá ali à mão, à vista, né? Exatamente. E é sempre o quê? O biscoito recheado, a lasanha congelada, né? Isso aí. Sempre. E era até o que a gente estava falando, né? Sobre a questão de querer comer doce o dia inteiro. Agora. Aproveita e fala pra gente então, Jô. Eu não sei se acontece com você. Às vezes eu tenho vontade de comer doce. Fome de doce. Acontece quando eu tô pra ficar menstruada. Minha TPM, cara, parece principalmente que não existe dieta. Tipo assim, o meu consciente... Problema seu. Entendeu? Você vai lá e você vai comer tudo que tiver de doce. E eu erro muito. E aí que eu me sinto mal, porque você já tá estufada e mal, porque você vai ficar menstruada, o corpo já tá se preparando pra aquilo, né? É aquela parada dos hormônios e tal. Você ainda come e fora da minha dieta. Então, se eu... Tipo assim, porque meus hábitos, eu não envolvo muito doce. Mas quando eu como e como bem, já no primeiro já estufa, já muda o meu corpo inteiro, já fico com dor de barriga. E aí você já vai ficar menstruado. Nossa, é o caos na terra, gente. Exato. Então, falando dessa questão do doce, né? Quando a pessoa tem essa vontade exacerbada pelo doce, é por falta de nutrientes. Porque se alimenta muito mal, então falta vitamina, falta mineral, falta tudo nesse corpo. E aí o que ele vai querer? Energia. De alguma forma ele precisa recrutar energia para você poder viver, para você poder ir trabalhar, enfim, para fazer suas funções vitais. E nessa hora que ele pede por energia, você vai pegar o que te dá energia de forma rápida, que é o carboidrato simples, que são os doces, né? Por exemplo, um biscoito, a pizza, essas coisas que vão dar o pico na sua insulina, digamos assim, que vai despertar ali, que vai chegar muito açúcar, né, na sua corrente sanguínea, e que é isso que vai te dar energia, porque a insulina vai lá na sua corrente sanguínea, pega esse açúcar, leva para dentro da célula, para que seja energizado, né? Para que você tenha energia durante o seu dia. Só que esse carboidrato, por ser um carboidrato simples, por não ter nutrientes, ele não vai te trazer saciedade, né? Então vai dar 40 minutos, 50 minutos, você vai estar com fome novamente. A gente, inclusive, é muito do olhar, né? Igual a gente estava falando. Às vezes você olha, assim, um prato que vai estar com volume,
você vai optar pelo aquele prato que tá volumoso. Mas se você vê um prato que tem ali uma bela porção de proteína, com alface, tomate, cenoura, beterraba, você não vai querer, porque você vai ver o quê? O volume, o maior. Então você vai, por exemplo, num prato de macarrão. Aí você baixa um prato de macarrão puro, sozinho, é a mesma coisa. Daqui a 40 minutos, 50 minutos, você tá com fome. E quando você vai a um churrasco, por exemplo, dependendo, você nem janta. Porque lá você comeu bastante toda proteína, hora, né? Sim. coisas que vão nutrir, de fato, o seu corpo, né? E a proteína, ela te dá muita saciedade. Por exemplo, ela demora mais tempo para ser digerida. Então, você passa mais tempo saciada. Você vai buscar por comida muito depois, né? Não é logo assim, esse pico, 30, 40 minutos, tô com fome. Não, quando você come um churrasco, dificilmente você janta, né? E essa questão da TPM é um processo inflamatório. Mais uma vez voltando, né? A questão da inflamação. É um processo inflamatório que está acontecendo ali no seu útero. Você está descamando, né? A parede está descendo, ele está soltando. Então, realmente, você fica mais irritada. Você fica com essa vontade mesmo por doce. A oscilação hormonal te permite isso. É completamente normal. Agora, aquela TPM exacerbada, que você fica muito irritada, que você quer comer o tempo todo, isso não é normal. Isso, inclusive, significa que o seu corpo está muito inflamado. E nesse período que você está menstruada, é muito importante dar atenção para alimentos mais saudáveis. Lógico que quando chegar ali, né, naqueles dias próximos que você vai querer realmente comer um chocolate a mais. Se hoje você come, vamos botar 30 gramas de chocolate, na TPM você vai querer comer 200, 100 gramas. É normal. Agora, o que não pode é você ficar estressadíssima, entende? Como se você tivesse, assim, a ponto de matar alguém. Sim. Não. Isso significa que o seu corpo tá muito inflamado. É um alerta. É um alerta. Não é normal, tá? E aí você precisa cuidar desse corpo, dessa mente, né? Manejar esse estresse, porque tudo isso interfere. Pô, tem que ter um cuidado muito especial, né, com o corpo, porque... Sim, porque... Querendo ou não, ele controla tudo, até a mente. Se você consome mal... Exatamente. De um tempo pra cá, né? Eu comia muito mal na época de faculdade. Eu comia muito mal mesmo. eu paro pra pensar e falo, gente, como é que eu sobrevivia, sabe? Porque eu não tinha ânimo pra nada, eu não tinha fôlego. Tipo assim, sabe aquela vida que eu hoje em dia eu abdico? Tipo, eu olho e falo, nossa, eu posso considerar até um pouco assim de nojo do meu estilo de vida, porque eu não gostava de como eu era até. Sim. Que obviamente comia mal, eu era maior, né? Gorda. Então, deixa bem claro assim, né? E aí eu comecei a me esforçar muito pra tentar mudar meus hábitos alimentares e tal. E aí quando eu aprendi e mudei, eu percebi como minha mente começou a trabalhar mais ao meu favor. Sim. Eu comecei a raciocinar, analisar melhor. Posso, errar algumas palavras, inventar a palavra? Posso. Sim. Isso aí é coisa da minha personalidade. Minhas pérolas parte do meu ser. Mas eu comecei a entender mais tanto mente, corpo, alma. Comecei a entrar nessa parte também até da meditação. Sim. Porque, e você controlando sua mente, você controla a alimentação. Tá muito, uma coisa interligada na outra. Quando você tem uma alimentação ruim, o seu intestino fica ruim. Quando você não tem uma saúde intestinal, é a porta aberta para doenças, principalmente autoimunes. Ou seja, que são aquelas doenças que não têm cura. É uma hora que o seu corpo agride células do seu corpo, né? Por exemplo, é uma doença da tireoide, vamos dizer, o Hashimoto. É uma doença onde o seu próprio corpo atinge as glândulas, né? As células da sua tireoide, até que destruam elas, né? E se você, por exemplo, você vai fazer o uso, às vezes quando você tem um Hashimoto, você desenvolve o hipotiroidismo. E aí você entra com o uso de medicação, né? Normalmente T4, levotiroxina. Você entra com o uso de medicação. Mas não é só isso. Porque além da medicação, você precisa ter
o seu corpo nutrido. E isso vem da alimentação. Então, você precisa fornecer nutrientes para a sua tireoide para ela ficar saudável, para ela conseguir fazer a conversão, né, dos hormônios, que no caso é o T4, que é convertido em T3, e ele dita o ritmo do seu metabolismo. Né? A tireoide, ela controla o seu metabolismo. Então, se você não tem uma tireoide saudável, também você não consegue um emagrecimento bem feito, bem sucedido e sustentável. Entende? Porque esses hormônios também estarão descontrolados. Então, para você ter o emagrecimento, você precisa ter alimentação, você precisa ter saúde intestinal, você precisa ter um sono de qualidade. Muita exigência. Sério, tanta exigência, assim. Mas quando você começa a fazer uma coisa, você quer falar, com o tempo começa. Você vai fazendo outra. Mas é porque, assim, pra quem principalmente tá começando, você pensa em tudo que você tem que fazer pra ter pelo menos o mínimo do estilo de corpo que você quer. Ou não só o estilo estético, não, gente. O interno, ser saudável realmente, sangue, corpo, tudo, exatamente. Você pensa em tudo junto, parece muita coisa, parece uma coisa até assim, meu Deus, como que alguém consegue, sabe? Mas porque dá uma desmotivada, você para pra pensar, tem que dormir direito, não pode ficar muito estressado, porque se ficar estressado, você come. Então você você tem que controlar os seus sentimentos, seus hormônios. Aí você não pode comer muito isso e nem muito aquilo, porque senão também dá muito de tudo, dá mal, né? Aí você não pode estressar, aí você estressa porque você não tá comendo. Mano, aí eu fico, aí que tá, cara. Eu respiro muito fundo pra conseguir, cara. Quando você vem pro processo, quando você vem pra dieta, você entende que se você come bem, você fica bem. O seu humor fica bom, o seu corpo fica bom, o seu raciocínio fica bom. Igual a questão que você falou, né? Que você viu quando você melhorou a sua alimentação, que o seu raciocínio ficou mais claro. Isso tem tudo a ver com a nossa saúde intestinal, porque a gente tem o nervo vago, né? A nossa conexão intestino-cérebro. Então, hoje já é bem estudado e bem esclarecido a questão da depressão com a alimentação. Sim. Entende? Pela conexão que a gente tem através do intestino e o cérebro. Então, se você não tem um intestino saudável, e como que você consegue um intestino saudável? Através da alimentação. Então, se você não tem um intestino saudável, isso causa neuroinflamação. Ou seja, seus neurônios ficam perturbados, ficam inflamados. E com isso você não vai ter um raciocínio de qualidade, pensamentos esclarecidos. Né? Seu corpo fica estranho, parece que ele tá em câmera lenta, sabe? Quando você começa a comer bem, tudo fica mais leve. E isso te leva a doença. Com algo assim, né? Isso te leva a doença. Então, assim, a vitamina B12, por exemplo, que é um protetor da nossa bainha de mielina, que é quem protege os nossos neurônios, tá na nossa alimentação. Né? E se você não tem isso, se você não oferta isso para o seu corpo, tudo isso fica fragilizado. A saúde dos seus neurônios ficam fragilizados, né? Até a minha enxaqueca melhorou. E a minha enxaqueca era da mais forte. Eu tenho, né? É porque desde dezembro que eu tô sem enxaqueca, a gente é dessa idade. Porque é horrível, porque a minha enxaqueca a minha médica, ela sempre falou que a minha enxaqueca era tipo de homem. É uma frase meio machista, mas era enxaqueca de homem. Porque era nível 10, me derrubava. Assim, eu já parei no hospital 2 vezes, corta a visão, eu tenho enxaqueca com aura que falo. Então, corta a minha visão, eu te enxergo, você só existe metade, a outra metade tô vendo fundo. É tipo como se não existisse, é muito doido, cara. É uma parada assim que aí mexe com o estômago, né? Eu fico enjoada. Sim. Daí pra baixo, que eu tenho que me trancar no quarto escuro e deitar, sabe? E tomar remédio, porque a enxaqueca é péssima. E aí, quando eu fui nessa médica, era especialista em enxaqueca, porque a minha já tava atrapalhando o meu rendimento em trabalho, em tudo. Em estudo. Ela virou pra mim e falou assim, Carol, você tem que dedicar muito à sua alimentação. Ela me recomendou comer melhor, emagrecer, né? E exercício físico. Assim, além do remédio, mas porque a minha enxaqueca tava aqui em cima. Exato. Hoje em dia, eu só uso remédio quando eu tô tendo crise. E já tô meses sem, sabe? Parada assim, vai ser eu parar exercício e começar a comer mal, aí desencadeia tudo de novo. É muito sinistro. Posso fazer uma pergunta? Claro. É que senão eu não vou conseguir espaço pra fazer. A voz da além. Que pra mim é uma das coisas assim que mais me dá dúvida. Tem a ver com o negócio do doce, mas não é exatamente de alimentação, de bebida. Que eu gosto muito de Coca-Cola. E aí, de você dizer, sei lá, se faz diferença trocar a Coca-Cola normal por Coca-Cola zero, se isso adianta alguma coisa ou não adianta nada, Sim. Enfim. Sim, a Coca-Cola zero,
ela não tem o açúcar, né? Tanto que ela é 0 caloria. E ela tem adoçantes. Mas ela não é saudável, nunca será saudável, tá? Porque é um refrigerante, ali existe corante, né? Não à toa. A água é saudável, né? E ela é transparente. A Coca-Cola, ela é tão escura, de tanto tinta, corante, de tanto conservante que tem ali dentro. Então, assim, isso nunca será saudável, tá? E isso, inclusive, afeta a nossa saúde intestinal. Então, a nossa microbiota fica bagunçada. E a Coca-Cola, no caso, por ela ser adoçada, ela é doce, né? Ela é adoçada com stevia e tal, mas ela é doce. E isso, dependendo da pessoa, pode estimular cada vez mais o paladar doce naquela pessoa. Então, se é uma pessoa que entrou para dieta e está tentando modificar o seu paladar, né? Tentando melhorar esse paladar, deixar de gostar tanto do doce, porque existe aquele doce que não é tão doce e existe aquele doce que você come... Chega a arder. De garganta, né? É o caso também dos chocolates, né? Tem os 70, tem os 85. Não, e o branco, o chocolate branco é Puro de fazer isso. Nossa, eu sou apaixonada. Eu prefiro 1000 vezes chocolate branco do que chocolate Nossa, preto. açúcar puro. Mas não é raro comer, tá, querida? Deus do céu. A gente vai melhorar isso aí. Eu quero ver, gente. Vamos ver o futuro. Vocês me analisam aí. Então a gente fala que a Coca-Cola Zero é aquilo, depende de cada pessoa. Você pode tomar e parar ali, tudo bem, você não vai querer comer o dia inteiro doce, porque o seu paladar doce foi estimulado através da coca, mas o seu intestino será afetado, porque não é saudável. E tem a pessoa que vai fazer o uso e vai, sem querer, continuar o dia inteiro comendo algo bem doce por conta da Coca-Cola, que deu aquele gatilho para ela seguir aquele paladar. Então, assim, não é o ideal. Eventualmente, você consumir, não vai ter grandes problemas, mas ideal não é, né? Pra você consumir todos os dias. Ouviu, né? Voz da lei. Né? Não toma mais Coca-Cola. Mas por exemplo, entre a zero e a normal, A zero. a zero, né? A cerveja pode, Coca-Cola não. Paulista tá me gastando, gente. Tá não é fazendo sinal permitido. aqui, tá fazendo sinal aqui. Eu bebo sim, não nego, mas a Jo sabe que eu quero parar. Me ajusto quando eu puder. Eu me ajusto quando eu puder. Porque a vida não tá fácil, todo mundo concorda que a cervejinha gelada é a solução. A gente vai ajustar isso daí. Eu sou tipo Inclusive, tem as pessoas que falam sobre o álcool e o sono, né? Que elas falam assim, eu tomo um álcool, eu durmo melhor, eu relaxo. Não, você já não ouvi. dorme. Você tá... Eu entro em coma, né? Porque dormir melhor eu já durmo. Desculpa. Dormir melhor, eu já durmo. Eu durmo muito bem. Acabei de... Aí quando eu bebo, é coma. Porque você dorme, eu apago, mano. Só vem falar comigo Não, meio-dia do você dia não seguinte. dorme, você não acorda com energia. Não, também não. Isso é verdade. Péssimo, gente, péssimo. Gente, fisiológica. resseca, você perde água. Vamos mais o quê? Quer humilhado? Então isso também é outra questão. Não, eu tô abdicando de cerveja da minha Né? vida. Que as pessoas Tô abdicando. inventam, que elas Abdicando. acham. Mas sabe por que elas acham? Porque elas nunca tiveram um sono realmente de qualidade. Sim. Então elas acham, porque assim, elas já dormem mal muitas das vezes, né? Digamos assim, a semana inteira. Aí quando ela bebe, por acontecer o que acontece com a Carol, coma, que a pessoa paga. A pessoa despenca. Exato. Aí ela acha, nossa, que sono maravilhoso. Gente, eu tô brincando, tá? Não existiu esse sono maravilhoso. Você não entrou nas fases do sono, você não se recompôs, você não energizou as É uma suas ilusão. células. Exatamente o que acontece com o café. Né? Porque o café, assim como outras Gente, tá tudo substâncias. errado. As minhas bebidas tá tudo errado. Porque eu amo café e eu tomo, tipo, isso aqui de café. Entendeu? Não, pior que eu também. 400 ml, assim, acorda, eu vou tomar adoro puro, café. sem açúcar. Já tomo bem. Pelo menos isso. É, mas você me conhece, eu tomo sem açúcar, só que, pô, é isso aqui, ó. Não, olha só. O que acontece? O café, ele contém ali a cafeína que vai ter os estimulantes, né? Sim. Como a gente já sabe, existe o ciclo circadiano. Então, o que é Como, isso? como a gente já sabe, ela falando tipo uma coisa tipo assim, eu sei. É porque antes de começar o episódio, nós estávamos Gente, falando elas são sobre isso. ridículas. Eu saí rapidinho, elas fofocaram que tudo que elas iam falar, agora eu não sei, ó, viu? A gente vai falar um pouco.
Aí É o existe o ponto. ciclo. E o ciclo é o nosso relógio, né? No caso, tem os horários para tudo dentro do nosso organismo. Então, para secreção dos nossos hormônios, tudo ali tem a sua hora, de modo fisiológico, né? Natural do nosso corpo. E a gente burla isso, né? A gente dificulta para o nosso organismo. Então, o café, pelo fato de ter a cafeína, assim como energéticos, né? Que vai estimular isso, que tem a cafeína, para te deixar ali em alerta, em secretar ali o seu cortisol. Isso vai prejudicar o seu sono. Por exemplo, se você tomar isso a parte da tarde. Então, assim, o que a gente aconselha? Deu 3 horas da tarde, não tome mais estimulante. Por exemplo, não tome café. E queimar à noite? A energia vem da alimentação. Por incrível que pareça. Esquece café, Carol. Você acredita? Cadê minha dieta? Vamos fazer logo ela, porque pelo visto eu tô no caminho muito errado. Sim, Tipo, olha, muito. Esses dias na academia eu tava conversando com uma moça e ela falou, olha, eu tomo café não sei que horas. Eu falei, não, eu só tomo café até as 10 da manhã. Depois disso eu não tomo mais café, porque eu sou metabolizadora lenta de cafeína. Então, se eu tomar café à tarde, eu vou ter um sono perturbado, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir relaxar. Eu sou tudo errado, então, porque eu durmo muito, eu posso tomar café e durmo. É porque eu Aí ela durmo, falou assim, tipo... olha, o meu sono é bom. Aí eu falei assim, você dorme bem? Você deita e você dorme? Você não acorda de madrugada? Você não tem um sono perturbado, agitado? Eu tenho. Eu falei, então você não dorme bem. Tem uma conta que não fecha. Tem coisa errada. Entende? Mas é por isso, porque as pessoas não vivenciaram ainda o que é uma qualidade de sono. E eu não tô dizendo aqui que você precisa dormir 10, 8 horas por noite. Eu tô dizendo que você precisa ter qualidade. Porque você acordar de madrugada pra ir ao banheiro, ou porque você teve ali uma insônia, despertou e ficou rolando na cama 2, 3 horas da manhã, isso não é normal. Então, isso não é qualidade de sono. A qualidade de sono é você deitar, dormir, conseguir sonhar, inclusive. Aí já tá um problema também. Né? Tá um problema. E acordar com o seu corpo te despertando naturalmente. E não o despertador te arrastando da cama, É sabe? um milagre divino, né? Mas é muito Carolina. Cara, eu tô comparando com a minha vida mesmo, gente, porque não tem como ouvir isso e não comparar com Hoje você a gente mesmo. consegue ver que a Carol precisa ver rever todos os próprios hábitos. Ela precisa. Porque, tipo assim, eu já acordo, é porque eu durmo muito bem, mas muito bem mesmo. Eu não acordo por nada. Você pode socar minha porta que eu não acordo. E aí, como que eu vou acordar no outro dia natural se eu não quero acordar? Eu amo dormir. Porque você E eu só vai... durmo à noite. Eu também não gosto de dormir à tarde, não durmo de manhã. Mas não é pra dormir à tarde. Então, mas tem gente que não, dá licença. Tem pessoas aqui diferenciadas. Eu durmo só à noite. Só que assim, esse meu dormir, tipo, já é um coma interno, assim. Tô tranquilo, nem sonho. É como a Leste. Eu vou pra outro planeta, sei lá o que acontece, sabe? Deixa eu te falar, porque não é... Rampeia, o Rambo faz escândalo, eu tô lá. O Rambo é maravilhoso. Ó, por que não é comum, não se deve dormir à tarde? Justamente por causa do nosso ciclo, né? O que a gente tem? O cortisol, que é o hormônio que vai despertar a gente. Então, de acordo com o nosso ciclo circadiano, pois é, porque você burlou a sua fisiologia todinha. Eu sou tudo errado, A gente consegue fazer isso, né? Porque, assim, por exemplo, aquela pessoa que trabalha à noite, Sim. ela tá burlando esse processo natural do corpo, né? Eu sei, eu tô rindo porque eu tô nervosa já. Eu já vou até fazer, pô. Tá rindo de desespero. Então, pela manhã, 5 da manhã, 6, 7 da manhã, a gente tem ali o nosso pico de cortisol. A gente tá liberando cortisol justamente pra isso, pra gente acordar, pra gente despertar, pra gente viver. Nós somos do dia, tá? A gente não é da noite. Você tem certeza? Absoluta! Eu sou dos dois, eu durmo no meio tempo. A gente, às vezes a pessoa fala assim, eu produzo melhor à noite, eu rendo melhor à noite. Você tá fazendo isso porque você se forçou a isso. Sim. Né? Porque assim, a nossa visão, os nossos sinais, né, que a gente tem para se manter vivo, né? Nossa percepção
é pro dia. A sua visão fica mais aguçada à noite? Óbvio que não. Respondeu. Não fica, Carolina. Cara, vamos fazer um teste. Vamos botar uma mira Vou te ali, soltar ali no uma escuro. espigada de chumbinho e vamos tentar acertar o alvo. Na moral, eu vou acertar o alvo. Vai. Então você tem que ser estudada. Eu sei! Eu falo isso todo dia, ninguém escuta. Entende? Falando, Jô, por isso que a minha dieta vai ser diferenciada. Com certeza, pra mutante. Eu falei que a gente não se dá bem. Eu disse, é isso, todo santo dia. Ai, que como você É, tá, Jô, eu. Então nós somos Tô do com dia. vários problemas, como você vê. A gente vai resolver. Uhum. Olha só, não fica pensando nesse todo. A gente esse todo. precisa ir por partes. É o processo. Porque se você pensar, nossa, eu tenho que parar com isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dormir 9 horas da noite, eu tenho que acordar 6 horas da noite. Esse ter que fazer A várias pessoa não paradas. vai fazer, porque Verdade. ela vai entender que ela é outra pessoa que vai entrar ali. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente precisa se adaptar. Eu também era assim, igual você, doida. Não, você é muito. Não era tanto assim, não, é verdade. Quem me conhece sabe, ninguém chega perto, assim, de um nível ponderado. Olha, eu. Porque o bagulho é sinistro. É verdade, eu fui um pouquinho exagerada. Não, mas a Jo, ela já teve o Já tive passado. fase, sabe? Que eu saía, que eu bebia. Queria ter que eu ia conhecido ela pra nessa festa. Eu acho que a gente ia morrer se Não, a gente ia, a gente ia. Eu ia pra festa na sexta, só parava no domingo. Hoje, Ela tá bem, mas hoje eu tô aqui Já com foi essas a luzes época. na minha cara, inibindo minha melatonina. E por isso que eu nem sei como que eu tô raciocinando. Porque essa hora eu não tô prestando. Porque eu acordo cedo. Então, Isso. porque eu sei que você tem o hábito de colocar luzes mais calmas, mais tranquilas durante a Exato. noite. Exatamente. Por conta de respeitar o meu ciclo circadiano, né? Então, Circadiana. então a gente faz isso. Porque, como eu disse, o nosso cortisol, ele é despertado pela manhã. A gente tem até um certo pico ali no período da tarde, 2, 3 horas da tarde, a gente ainda tem um pico de cortisol e depois ele cai. E por volta de 8 horas é o nosso pico da melatonina, que é o hormônio que vai induzir o nosso sono. Então, para você ser induzido ao sono, para você relaxar, você precisa de melatonina e cortisol baixo. Porque se o seu cortisol estiver alto, você não vai relaxar, você não vai dormir. Porque é adrenalina que tá ali. Então, ninguém relaxa com a adrenalina bombando. Com certeza. Né? Justo. Então, quando você diminui as luzes da sua casa, nesse período, o seu cérebro entende que é noite, né? O seu cérebro, ele tem a informação que o seu olho capta. Então, se ele vê luz, ele não sabe diferenciar se é a luz do sol ou se é a luz artificial. Então, ele vai entender que tem luz, é dia. Então, ele não vai deixar você relaxar, ele não vai secretar a melatonina como deveria ser secretado. E isso vai impactar no seu sono. Isso vai impactar na liberação dos seus hormônios todos. Cortisol, testosterona, melatonina, todos os hormônios vão ficar alterados. Assim, não vão ser secretados corretamente, nos horários corretos. E isso tudo prejudica o seu raciocínio, a sua energia pro dia seguinte. E você indica a luz o quê? Amarela? Amarelada? Essa? Amarela e bem baixinha, né? Lá em casa, por exemplo, na cozinha, eu deixo a luz amarela, que é bem baixa. E no resto, eu coloco vela. As minhas amigas, a Mayra... Gente, vocês vão conhecer a Mayra, ela vai vir aqui. Ela fala que eu sou, sei lá, de outra geração. Não, mas isso... A alma de aposentada, velha, tá tudo aí tenho alma de dentro. velha. Porque ela fala assim, você não evoluiu, minha filha, porque existe abajur. Vela. Tudo bem, você pode usar. Existe abajur. Pode usar abajur. Não, vela é outro clima, né? Eu adoro vela, porque fica assim um clima até romântico. Romântica, né? A Josélia é safada, gente. Cala a boca. Então eu gosto muito, sabe? Deixa a luz de velas. E isso é bom porque relaxa. À noite não é a hora que você tem que ficar pensando, que você tem que ficar vendo notícias ruins, que você tem que ficar vendo filme. Entende? Porque isso vai te acelerar. E não é a hora, é a hora de você baixar a sua frequência. Inclusive, quem faz exercício à noite, né? As pessoas falam, o melhor horário é malhar pela manhã, né? Treinar pela manhã, justamente pelo pico de testosterona, cortisol, que a gente tem mais energia. Correto? Mas se eu sou a pessoa que não posso treinar de manhã, então eu não vou treinar?
Não, você vai treinar sim, né? A gente não pode viver o mundo da dieta, o mundo da vida saudável, não é o 8 ou 80, né? Igual eu falei, se você pensar no todo, você paralisa, porque é muita coisa que você vai precisar mudar. Só que você tem que entender que é um processo. Então, assim, você não vai sair do 8 e vai pro 80 e nem vai viver no 8 e nem vai viver no 80. Você precisa passear entre esses extremos, né? E aí você não pode treinar pela manhã. Então, o que você vai fazer? Você vai treinar no horário que você pode treinar. Chegou em casa, baixa a frequência, baixa as luzes, tenta relaxar o máximo que você consegue. Eu sei que todo mundo tem afazeres, entende? Tem hora que eu arrumo minha casa na hora do meu almoço, tem hora que eu arrumo minha casa antes de ir pra academia, pra evitar deixar coisas pra se acumular pra eu fazer à noite. Justamente porque eu quero já deixar minha frequência. E você também só estuda, né, Jô? Você chega em casa, aposto que você estuda. Mais baixa. Aposto que ela vai indicar, você apaga a luz e vai ler um livro, vai fazer alguma coisa mais intelectual. Não, assim, se você for ver filme, a galera normalmente, eu tenho quase toda certeza que a maioria da galera, quando sai do trabalho e tal, só quer o quê? Ou beber ou ver filme. Gente, ficar em silêncio, assim, pensar na vida. Não Você falou existe. que não pode nem pensar. Não, mas assim, de leve, né? De leve. Refletir como é que foi aquele dia. Dá uma pensada aqui, como que o trabalho foi chato hoje. Não ficar pensando, assim, estimulando aquele sentimento de ódio, né? De repente você teve ali um episódio, Você né? sabe que eu tô te gastando, né, gente? Ou levem muito sério a Jo, que ela, sério, ela passa muita credibilidade. Mas é porque o meu destino, quando eu encontrei com a Josiele, foi pra zoar ela e tirar a paciência dela. Porque ela é muito paciente, vocês podem ver. Eu tenho bastante paciência. Aí eu cheguei pra quê? Pra dar um pouco de ação na vida dela. É verdade. Altas emoções. À noite, por exemplo, a questão da televisão. Sim. Eu estudo à noite, né? Porque é o horário que eu tenho para estudar, porque eu trabalho durante o dia, né? Então eu estudo à noite. O que eu faço? Baixo a luz do computador. A mesma coisa do celular. Isso eu baixo. Existe a luz amarela, que você já pode programar. O meu programa entrou às 18 horas, a luz já baixa, pra você não ficar com aquele impacto, né? Daquela luz branca Tão forte. no seu olho. E também, por exemplo, não adianta você baixar a luz do celular e ficar no celular ali até 5 minutos antes de você dormir, porque também você vai ficar o quê? Estimulando seus pensamentos, porque você vai, com certeza, tá vendo alguma coisa ali. E que vai te levar, né, a ficar agitada de repente. Sim. Então, assim, são coisas que a gente vai aperfeiçoando no decorrer da caminhada. Entende? Não precisa ficar assustada, eu vou ter que fazer um monte de coisa pra ser saudável, eu tenho que fazer isso. Calma. Eu tô trabalhando muito isso ultimamente. Exato. Vamos. Processos. Só que os processos estressam. Mas olha, você já teve um processo maravilhoso. As pessoas não comemoram. Se elas, verdade. por exemplo, perdeu 1 quilo. Sim. Perdi só 1 quilo. Cara, você tem noção do que é 1 quilo? Pega 1 quilo de arroz, de feijão. É 1 quilo. É coisa pra caramba. Gostei desse sentido. Entendeu? Parabéns porque você perdeu 1 quilo. E a questão também que a gente estava conversando sobre se manter. Você precisa... Eu já falei isso, inclusive, né? Você precisa comemorar pelo fato de você estar mantendo o peso que você conseguiu hoje. Você deixou para trás um peso, você reduziu e hoje você tá se mantendo. Porque o seu corpo, ele tem memória. Gente, nosso corpo é muito inteligente. Ele tem memória. Ele vai querer, a todo tempo, voltar para aquele maior peso que ele teve. Porque ele se sente seguro. Ele não quer saber se vai ficar bom você aqui, com uma perna mais torneada ou não. Não, ele quer estoque. Ele quer garantir a sua sobrevivência. Ele não tá nem aí pra sua estética. Entendeu? Ele quer ainda trata ele com a amor. sua sobrevivência. E pra isso ele entende que ele precisa estocar gordura. Porque é isso que vai te manter vivo, né? Então, quanto mais você precisa ali e quer baixar o seu percentual, mais você precisa se dedicar para isso. Sim. Né? Então, assim, a pessoa que hoje ela tem um certo quilo, né? Vamos botar.
uma pessoa que é obesa e uma pessoa que já é eutrófica, né, já é magra e quer baixar, vamos dizer que ela tá ali com um percentual de 18% de gordura, que já é muito bom, e ela quer vir para um de 15%, a vida dela vai ser muito mais difícil do que a do obeso em questão de redução, porque para ele vai ser muito mais fácil e rápido de ter essa perda e reduzir esse percentual de gordura do que o dela. Justamente por quê? Porque ela já tem um baixo percentual de gordura. Então ela vai precisar de estratégias para burlar esse metabolismo, para ele entender que tá tudo bem e vamos perder gordura. É um esforço maior. É um esforço maior. Entendi. É uma restrição maior, né? Entendi. Porque já se adaptou, né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu tenho lugar de fala de mim mesma, né? Então eu vou falar de mim aqui. Por exemplo, é tão bom pra eu até tirar dúvidas e às vezes minha dúvida pode saciar a dúvida de outras pessoas. Eu estagnei. Eu tô nesse peso, assim, acho que... aumenta assim 1 quilinho pra cima, 1 quilinho pra baixo, mas nunca muda muito. Fica Sim. gramas, na verdade, 500 gramas, 500 pra baixo. Sim. Eu tô oscilando nisso, mas eu parei de malhar no momento. Eu tô... Essa corrida, né? Então, assim, eu tô tentando manter só na alimentação. Só que eu percebi que eu emagreci, só que eu emagreci massa magra. Aí começa a flacidez, né? Porque você começa... Mas ao mesmo tempo, eu ainda continuo, tipo, deu uma alterada pra baixo, mas o peso ainda tá parecido. E aí, o que a gente faz? Olha só, uma coisa importante que você falou. Parei de treinar e não emagreci. O que emagrece é dieta, né? O treino, ele vai potencializar. Batman e Robin trabalhando juntos são ótimos. Eles trabalhando sozinhos também são bons, né? Mas quando se unem, são maravilhosos. Sim. É a mesma coisa a dieta e o treino. Então, assim, quero emagrecer. É dieta. Quero potencializar esse emagrecimento. Dieta e treino. Quero desenhar o meu corpo. Musculação e alimentação. É isso aí que eu quero. Então, Já tá? identifiquei. Musculação, alimentação, hormônios alinhados e sono. É o sono. Porque se você não tiver o sono, se você não tiver intestino saudável, se você não beber água... Gente, as pessoas não conseguem fazer o básico. Elas querem fazer o avançado nessa sede de alcançar rápido. Então, mais uma vez, a gente precisa viver o processo. Hoje eu não posso treinar. Eu só posso fazer a dieta. É isso que você tem que fazer. E se tratando de emagrecimento, é a dieta que você precisa priorizar. Entendeu? A musculação é maravilhosa. É ela quem vai te dar autonomia, inclusive, na velhice. Né? Quando você vê um idoso na academia, ele precisa pegar peso, ele precisa malhar o quadríceps. Para quê? Para conseguir levantar do vaso sozinho. Para conseguir subir e descer uma escada. Ir para a padaria, ele pode chamar um Uber e ir. Sim. Ele precisa fortalecer a massa, ele precisa construir massa, ele precisa manter aquela massa, inclusive para segurar os ossos dele, proteger aquele osso, né? Da firmeza. Então, a musculação, ela é essencial, né? Para a gente poder ter saúde, qualidade de vida, desenhar o nosso corpo conforme a gente quer, né? Inclusive o exercício cardio, né? É o que vai melhorar também a nossa saúde cardiovascular. É importantíssimo, uma coisa complementa a outra, né? Mas a dieta, ela está voltada para o emagrecimento. Então, o que a gente precisa fazer? Melhorar a sua dieta. Sim, então, mas tem como ganhar ainda massa magra mesmo não malhando e só na alimentação? Não. Não, né? Não. Você consegue manter até um certo tempo. Porque o que acontece? A massa magra, ela é construída com o estímulo, né, do treino, resistência, força e alimentação, né? Entendemos aqui que precisa ter alimentação. Então, você vai para academia e dá esse estímulo ao seu músculo. Então, ali você vai construir a sua massa muscular. Só comer, você não vai construir massa muscular. Então, você precisa entrar para a musculação. Nossa, sinto uma saudade de academia, da musculação mesmo, deitar e agachar. Sim, e perder a massa muscular é o que a gente não quer. E muitas vezes é isso que acontece. Quando a pessoa faz uma alimentação muito restrita, né, na maioria das vezes por conta própria, ela perde massa magra.
E é o que a gente não quer que aconteça. Tô sofrendo isso, Né? João, tô Porque daí sofrendo. vai a massa magra e fica a gordura, né? O tecido inflamado. As prioridades se invertem, né? Exatamente. O que era pra ficar, vai embora. O que era pra ir embora, fica. Pô, né? Exatamente. Não dá, não tem um minuto de paz. Tem que ter uma nutricionista. Você já é minha, cadê você me atendendo? Agora tá gravado Tá gravado. que você falou que vai fazer minha dieta. Vou fazer, Carolina. Vocês estão ouvindo. E quando ela começar a fazer, eu vou postar meus pratinhos falando, ó, da Jo. Isso aí, pode marcar. Que eu Não vou quero marcar ver também, não mesmo. merece. Jo, quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que a gente falou tudo, né? Assim, as principais dúvidas Sim. das pessoas. E se as pessoas gostarem, pedirem mais, a gente vem, faz um parte 2, a gente tira mais certeza vai vir. dúvidas. Isso aí. Tá? Com certeza. E fala o seu arroba, seu e-mail. Seu Instagram. Seu Instagram, seu contato. O meu Instagram é Josiele, com 2 L's, Carvalho. Eu acho que é isso. Mas qualquer coisa a gente vai colocar Não, a a voz gente de além, coloca aí A embaixo gente na vai descrição. confirmar, vai O colocar. arrobinha da Jo. Isso. Muito obrigada por vir, tá? Eu De agradeço coração. A gente gostou muito, foi muito ótimo. esclarecedor. Eu também adorei. Esse bate-papo maravilhoso. Eu te odeio, mas eu te amo, tá? Se você me ama. Convencido. Obrigada, então foi um prazer ter você aqui. Igualmente. Espero que você volte mais vezes. Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar e vai querer te ver aqui mais vezes também. Não, agora eu só chamo ela quando tiver o antes e o depois 1000. Isso. Que aí eu vou estar assim, desenhada, né? Como eu quero. Nível de comprometimento. Isso aí, ó. Então, gente, assim que ela passar, eu vou anunciar, tá? Que eu comecei a dieta. E aí a gente vai ver e eu vou chamar ela e falar: olha, gente, resultados. Isso aí. Mas também se não tiver, ó. Porque isso daí também é uma coisa vergonha, vai passar muito vergonha. importante, né? A pessoa, né, o paciente, ele tem que estar comprometido. Porque assim, Claro. o nutricionista, ele vai estar 100% se o paciente também tiver 100%. Porque não tem como ele ir lá e Sei. fazer por ele. Faz né? milagre, Não, né? olha, pra vocês verem Exato. como que eu vou estar comprometida assim que você me passar a dieta, eu vou parar de beber cerveja, vou ficar só no vinho e vou diminuir. Não vou beber uma garrafa inteira. Isso, vamos Apostado- diminuir. Apostado não, mas Combinado, com certeza. combinado. Vamos encaixar. Ó, temos várias testemunhas. Você tá comprando, Paulista? Olha, Paulista, você tem que colocar mais fé em mim, tá? Porque a primeira vez que eu emagreci foi assim, eu parei de beber tudo. Gente, eu fiquei sem beber por mais de 6 meses pra eu conseguir chegar onde eu queria, tá? Prioridade. Prioridades. Só que depois desandou tudo de novo, obviamente, né? Prioridades. Não, mas aí... São fases da vida. né? São Exatamente, fases porque da assim, vida. a questão, por exemplo, você imagina um corpo. Você vai treinar, você vai fazer dieta e você vai chegar naquele corpo. Só que não necessariamente você precisa viver naquele corpo, porque um corpo hipertrofiado dá trabalho. Claro. Entendeu? Você precisa se dedicar muito a ele, muito tempo da sua vida a ele. Muita disciplina. Muita disciplina. É um problema. Então, que eu não tenho. necessariamente você precisa se manter nele, mas que você fique ali 3, 5 quilos próximo dele, caso um dia você queira voltar com ele, entendeu? Sim, não perder tudo. Né? Exatamente, e manter a saúde, né? Em primeiro lugar, Primordial. né? Primordial. É sempre bom. Eu sei, eu não tô satisfeita ainda, mas ao mesmo tempo a minha saúde interna tá ok. Vamos então. ver, né? Vamos ver esses não seus começa, relatos, não, as suas cases e os exames também. que Sim, muito tá vendo, importante. gente? Já tô...